Olá, sejam bem-vindos a mais um Ensinamentos na Madrugada. Hoje é o nosso 28º encontro, e hoje nós vamos falar de algo muito importante. Já é o terceiro encontro que nós falamos na sequência sobre restaurar valores espirituais. E a coisa mais importante para nós que servimos a Deus é realmente conhecer valores espirituais. E valores espirituais significa aquilo que deixou Deus para nós como um legado e aquilo que o agrada. E vocês já ouviram eu falar aqui várias vezes, quando Deus, através de Moisés, ele fala das leis, dos estatutos, ou seja, daquilo que verdadeiramente Deus espera de cada um de nós. Então hoje nós vamos falar sobre fidelidade, isso mesmo, um dos valores espirituais que nós precisamos resgatar nas nossas vidas. A fidelidade é algo muito importante. Você vai ver aqui nas imagens, nos slides, que a fidelidade é uma característica de Deus, né? Obviamente, Satanás, infiel, ele foi o quê? Expulso dos céus e 1/3 dos anjos com ele, justamente pela infidelidade. E a palavra de Deus fala que Deus ele é fiel e que ele não pode mudar. Amém? Então seja bem-vindo, bem-vinda, é o 28º encontro. Este nosso encontro aqui, ele está sendo gravado, então eu quero que você desfrute desse ensinamento e, como eu sempre falo, mergulhe na palavra, pare por um instante. Já te aconselho a separar o teu copo com água, a tua garrafa com água. Mesmo gravado, eu quero orar por você e, pelo poder da fé, declarar a cura, consagrando este copo com água, as fotos, peças de roupas em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a orar comigo. Vamos clamar ao Senhor. Pai, nós invocamos o teu nome e a tua presença e nós colocamos este tempo no teu altar. Ó Pai de amor, eu te peço, usa a minha vida, fala a cada coração e que neste encontro, Pai, o teu nome seja honrado e glorificado. Desde já eu amarro o valente que se levanta contra a palavra e coloco este tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá falar sobre aquilo que é algo importante, que é restaurar os valores espirituais, e este é o valor da fidelidade. E nós vamos ler, claro, um dos textos conhecidos escrito lá em Atos dos Apóstolos, que fala sobre o apóstolo Paulo e a fidelidade dele à visão celestial, à visão espiritual. Então acompanhe comigo Atos 26:19, Atos 26:19, a palavra do Senhor diz assim, leia comigo. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E Paulo a palavra continua dizendo, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Paulo lhe estava falando a Agripa, eu não vou ser infiel à visão celestial. Eu levei a palavra, eu ministrei em Damasco, em Jerusalém, na Judéia. Eu falei que as pessoas tinham que se arrepender, se converter. E esse era o plano e o propósito de Deus na vida de Paulo. O versículo 21 continua, por causa disto, ou seja, pela fidelidade de Paulo, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Amém? Glórias a Deus. Bom, a fidelidade, ela tem o seu preço, o preço a ser pago, e também eu vou chamar aqui de a recompensa, e no último versículo que nós vamos ler hoje, lá em Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando agora. Então, é muito importante que você entenda isso. Então, Paulo, ele estava diante do rei Agripa. Ele estava sendo julgado. E, obviamente, diante daquela pressão, o que o inimigo esperava? O
que Paulo cedesse, que Paulo ele não obedecesse a Deus e ele abrisse mão. Mas Paulo ele continuou fiel. E tem mais, ele ainda relatou para o rei Agripa. E ele falou: olha, eu não fui infiel, preguei a palavra em Jerusalém, Damasco, em todas as regiões. Ou seja, Paulo estava falando: pela minha fidelidade ao Deus do céu, eu cumpri o que ele havia determinado na minha vida, e por conta da minha fidelidade em agradar a Deus, eu sofri perseguição e tentaram até me matar. Mas veja bem nesse versículo que eu vou colocar aqui de novo, a fidelidade é algo que nos acompanha, porque quando eu sou fiel a Deus, a fidelidade de Deus ela não pode mudar, porque Ele é Deus, e aí o que me alcança? O socorro. Então, o primeiro ensinamento nesta madrugada é: permaneça fiel aos teus valores espirituais. Não negocie, não abra mão de nada, sirva a Deus em integridade. Saiba que Ele é Deus e Ele não muda. E nós vemos aqui que Paulo, ele foi fiel a Deus. Por conta disso, os religiosos na época o julgaram. Alguns quiseram matar, prendê-lo, mas Deus trouxe a ele livramentos. Então permaneça fiel a Deus. É o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 15:58. O teu trabalho no Senhor não é vão. Então, nós estamos falando hoje de restaurar os valores espirituais. Então, o que é fidelidade? Fidelidade é a demonstração do zelo da parte de Deus por nós. Isto mesmo. A fidelidade é a demonstração do zelo, ou seja, ele zela por nós pela fidelidade dele sobre as nossas vidas. Então, o que o apóstolo Paulo entendeu foi justamente isso. Nós lemos aqui que Paulo ele poderia ter recuado, não é verdade? Diante daquela pressão. E, obviamente, a sentença era só uma para naquela situação. Era a sentença de morte. Tanto que muitos seguidores de Cristo, seus próprios apóstolos, tiveram mortes assim terríveis, né? Que na época era algo até normal. Mas muitos foram cerrados ao meio. Em Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, que muitos foram cerrados ao meio, crucificados. Bom, o que Paulo aqui vive é uma marca espiritual, porque só aquele que tem o Espírito Santo consegue viver isso. Então o apóstolo Paulo ele poderia ter recuado diante daquelas dificuldades. Assim como nós também temos a opção na carne, entenda isso, temos a opção na carne de recuar diante das perseguições, diante dos problemas e diante das dificuldades. Mas assim como Paulo, Deus nos dá este ensinamento nesta noite. E Deus cuida de nós, então, que você não recua diante das dificuldades. Que você permaneça fiel a Deus diante das perseguições e também diante dos problemas. Por quê? Porque a pessoa fiel, ela não se corrompe. A fidelidade, ela é um valor que está em extinção na humanidade. Agora, a pessoa que tem a fidelidade como uma marca no seu interior, dada por Cristo na sua conversão, e eu falo a minha pessoa e a tua pessoa, essa pessoa ela não se corrompe. E esta é a verdadeira experiência que nós podemos ter. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu tinha um vício, eu deixei porque agora eu sou cristão. Glória a Deus. Eu tinha um costume, praticava atos ilícitos, prostituição, vícios, uma série de coisas, religiosidade, fazia oferendas a outros deuses. Bom, e agora? Agora eu só sirvo a Deus. Aleluia. Mas qual é a marca principal e aquilo que nós estamos falando hoje sobre restaurar valores espirituais? É justamente isso que está aparecendo para você agora. A pessoa fiel, ela não se corrompe. A pessoa fiel, ela não se vende. A pessoa fiel, ela não troca os seus valores, mesmo estando sob pressão. E eu quero profetizar esta palavra sobre a tua vida. Mesmo diante de todas as pressões, de todo o sufoco e de tudo aquilo que você esteja vivendo, eu quero declarar que você vai se manter fiel e que você não vai se corromper, não vai se vender, não vai trocar os teus valores espirituais, mesmo que você esteja sofrendo as piores pressões do teu dia a dia.
Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Temer a Deus é o princípio de todas as coisas, e o temor a Deus não é medo. Temor a Deus eu vou me manter fiel ao Senhor, porque se manter fiel a Ele é a coisa mais sábia que eu posso fazer. E se a Bíblia afirma, não é o bispo Ricardo, a Bíblia afirma que o que despreza o temor ao Senhor, lhe falta a sabedoria. Paulo ele entendia, eu estou diante do rei da terra, diante do rei Agripa, diante de uma autoridade humana. Mas a maior autoridade de Paulo era a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus. E cabe a nós o quê? Obedecermos a Deus. Então, mantenha-se fiel e obedeça ao Senhor, porque este princípio espiritual, ele gera um milagre na tua vida. E ainda falando sobre restaurar o valor fidelidade, o valor espiritual da fidelidade, nós precisamos aprender algumas coisas. Então, como eu sempre falo aqui nos ensinamentos na madrugada, se você conseguir dar um print aí na tua tela, se você conseguir aí, cuidar aí da sua vida, se alimentando, dá um print dessa tela. Leia comigo isso que está escrito aí. Que ser fiel é ser constante. Ser fiel é ser perseverante. Ser fiel é não mudar, seja quais forem as circunstâncias. É bonito falar isso, né? Mas nós precisamos praticar isso todos os dias. Então olha quão importante esse ensinamento na madrugada de hoje. Restaurar o valor espiritual da fidelidade. Saber que ser fiel é ser constante na minha relação com Deus. Eu não posso, um dia eu amo, um dia eu adoro, outro dia eu duvido de Deus e eu não consigo nem cantar um louvor e nem exaltar o nome dele. Por quê? Porque eu não consigo ser perseverante, porque eu mudo conforme as circunstâncias. Não. Nós precisamos melhorar a cada dia mais na nossa relação com Deus. Outro ponto importante, além desses, que é a nossa constância, a nossa perseverança, é justamente nós entendermos que a fidelidade de Deus, ela é incomparável. Malaquias 3:6, porque eu sou o Senhor e eu não mudo. A fidelidade de Deus, queridos, ela é incomparável. Por quê? Porque mesmo que o homem dê as costas para o Senhor, Deus permanece fiel. Então, se eu quero ser o filho de Deus, a filha de Deus, se eu quero andar como Cristo, se eu quero servir a Deus na minha integridade, eu quero demonstrar o meu amor para Ele, não dê as costas a Deus. Talvez você fale assim, bispo, mas eu nunca dei as costas. Sabe como nós damos as costas a Deus? Quando Ele nos pede para orar e nós não oramos. Quando Ele fala, permaneça firme, vai para cima. Eu estava ontem comentando com algumas pessoas sobre um querido meu lá de Natal, o presbítero Hélio. Grande homem de Deus, intercessor. Um cara que aprendeu a viver no pouco e chegar no extremo mesmo do pouco. E hoje viver a abundância. Não porque ele é um homem milionário, rico, não é nada disso não, mas ele aprendeu a viver a abundância de Deus. E esse ano que ele fez, ele pela fé tirou o passaporte dele. E ele falou para o pastor dele lá em Natal, olha, esse ano eu profetizo, tomo posse, que eu vou para Israel. Sabe o que aconteceu ontem? Teve um sorteio a nível estadual da viagem para Israel, quem que ganhou ele? E eu conheci ele durante 3 anos, homem fiel à palavra, fiel à visão, mesmo passando por tudo que ele passou, não negou a Cristo. Então não dê as costas a Deus, porque como eu disse no início, tudo que nós fazemos nos dá o quê? A recompensa. Em Isaías 3:10 diz, dizei ao justo que bem lhes irá, porque ele comerá do fruto das suas ações. Então olha só, a fidelidade de Deus ela não tem medida. A fidelidade de Deus, ela é infindável. E então isso é um motivo de nós louvarmos a Deus, porque neste momento, ouça isso, enquanto você está aqui assistindo, enquanto eu estou aqui gravando e mais tarde, óbvio, você estará assistindo, a fidelidade dele está sobre nós, sobre os nossos familiares. A fidelidade de Deus está se manifestando neste momento que nós estamos reunidos aqui,
falando do nome dele. Então, mantenha-se fiel, nós estamos terminando o mês de maio. Ainda faltam 7 meses para encerrar este ano. Permaneça firme. Não abra mão das tuas promessas. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Homens falham, instituições falham, mas Deus não falha. Se ele é fiel, eu e você precisamos nos manter fiel diante dele. Amém? E, restaurando os valores espirituais ainda, é importante nós entendermos o que? Dentro da palavra, olha só, Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar o quê? Em tudo o que ele faz. Isso tem que trazer paz para nós, por quê? A palavra de Deus é verdadeira, ou seja, a palavra de Deus é fiel. Então nós precisamos confiar em tudo que ele faz. O que ele espera de nós? Fidelidade. Quando Deus tira o povo do Egito, os coloca ali para vencer o mar, ver os carros de Faraó serem envergonhados, Deus queria só a fidelidade do povo, ouça isso. Foi a infidelidade do povo que fez com que eles morressem no deserto. E como eu disse aqui, a infidelidade é uma característica de Satanás. E o que Satanás deseja? Que a gente tire a nossa fidelidade, o nosso foco de servir a Deus e foque nos nossos problemas, dificuldades, na nossa carne, nas nossas situações e sejamos roubados. Porque se eu deixo de ser fiel a um, eu me torno fiel ao outro. Você está entendendo isso? Eu declaro em nome de Jesus Cristo, eu faço esta oração neste momento. E seja uma característica minha e tua, esta fidelidade ao Senhor em nome de Jesus. Então, como diz o Salmo 33, 4, descanse em Deus, porque a palavra dele é verdadeira e porque nós podemos confiar no Senhor. E o 2 Timóteo 2,13, um dos versículos mais importantes para os nossos dias. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode o quê? Negar a si mesmo. Ah, bispo, aquela pessoa está sendo infiel a Deus, mas Deus não vai mudar em relação a ela, sabia disso? Lembra do dia em que você errou? Lembra do dia em que você caiu? Eu me lembro. Por que eu estou de pé agora? Por que eu posso falar isso com toda certeza? Porque mesmo na minha infidelidade, Deus permanece fiel. Por isso que eu falo nas minhas ministrações. Deus é um Deus de novas oportunidades. Claro, de Deus não se zomba, o que o homem semear ele vai colher. Nós não podemos, como eu sempre brinco com algumas pessoas, olha, não abusa aí, da paciência de Deus, quando na verdade é não brincar com o Senhor. E quem é fiel não brinca. Quem é fiel leva a sério. Então, como está escrito em 2 Timóteo 2,13, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E, restaurando os valores espirituais para encerrar, eu quero declarar isso. Fidelidade gera integridade. Integridade que é o quê? Ter uma vida reta, limpa. E olha o detalhe agora embaixo. Diante de quem? De Deus e dos homens. Ouça isso. A partir do momento que eu me torno fiel a Deus, e sou fiel a Deus, e carrego esta característica, eu estou o quê? Habilitado a ser fiel aos homens. Então eu sou fiel a Deus, sou fiel ao meu chamado, à minha eleição, sou fiel à minha relação com Ele. Isso produz o quê? Honra sobre a minha vida. E traz esta marca poderosa, porque a fidelidade, ela gera integridade. O que nada mais é do que ter uma vida reta e limpa diante de quem? Diante de Deus e diante dos homens. Então pratique a fidelidade também com os homens, pratique a fidelidade com a tua família. Sempre falo isso nas nossas reuniões de segunda-feira no Prosperity. Seja fiel à empresa que você trabalha, seja fiel aos teus clientes, seja fiel aos teus fornecedores, seja fiel aos teus funcionários. A fidelidade precisa ser uma marca, não só num momento de reunião da palavra como esse, mas no nosso dia a dia. Amém? Eu espero que você esteja
entendendo essa palavra porque ela falou fortemente comigo. E por último, como eu havia prometido, está aqui em Apocalipse 2:10, uma das coisas mais importantes desse ensinamento desta madrugada. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Olha o que está em negrito aí, em amarelo, né? Bem reforçado, em letra bem reforçada. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. E nós iniciamos este ensinamento na madrugada, com Paulo enfrentando uma situação de morte. E olha o que Deus fala através da palavra que o Espírito revela a João na ilha de Patmos, quando ele escreve o livro do Apocalipse. Mas, se você, se eu, todos permanecermos firmes, mesmo em face da morte, Deus nos dará a coroa da vida. Amém? Que você possa ter desfrutado deste ensinamento. Sinceridade, eu estou aqui com a minha Bíblia Apostólica, de onde eu tiro os estudos. Essa aqui, eu não digo que ela ficou judiada, mas ela ficou bem desgastada pelo uso, então até coloquei um contact aqui. Mas é daqui que eu tiro os ensinamentos. Que a honra e a glória seja dada ao Senhor. Separe aí o teu copo com água, tua garrafa com água, fotos, peças de roupas. Mas bispo, não está ao vivo. A minha oração é como se eu estivesse ao vivo. Eu lembro de cada um que participa comigo aqui todas as noites. E sei de você também que no outro dia vai lá, acessa o link. Não importa. Eu já recebi muitas orações do apóstolo e da bispa gravados na TV ou no YouTube. E que me fizeram muito bem. Quantas ministrações que eu assisto até hoje do apóstolo e da bispa e que me marcam. Então receba esta oração. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por esta madrugada, por este ensinamento. Obrigado, meu Pai, porque o restaurar valores espirituais nos leva mais próximo a Ti. E que nós possamos restaurar o valor da fidelidade, não só na nossa relação com o Senhor, mas na nossa relação com a nossa família, o ambiente que nós frequentamos, como a igreja, o local de trabalho. Esta relação, Pai, seja verdadeira. Nos ensina, Pai, porque foi a fidelidade de Cristo que o levou até aquela cruz. Foi a fidelidade de Cristo que fez com que ele enfrentasse as dores daquela morte. Foi a fidelidade de Cristo que hoje olha dos céus e vê se cumprindo a palavra de Isaías em nós, o fruto do seu penoso trabalho. Por isso, meu Deus e Pai de amor, eu quero consagrar este copo com água, eu quero consagrar esta garrafa com água, fotos, peças de roupas, todos os objetos que são colocados diante desta TV, deste telefone, eu unjo, consagro e abençoo. Estas fotos, estas vidas que estão representadas nelas, seja tocada agora, cada uma. Eu oro por aqueles que estão enfermos e que precisam de cura. Que todo espírito de enfermidade retroceda, Pai, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Oro também, meu Deus, para que o teu favor alcance teus filhos. Clamo para que neste último final de semana do mês de maio, do ano apostólico de Paulo, venha sobre o teu povo toda a sorte de bênçãos espirituais, liberações, e que nada fique retido, mas tudo seja liberado. Seja sobre cada casa, sobre cada família, o teu poder, Pai, eu te peço. Cumpra na vida dos teus filhos, Pai, os teus planos e propósitos. E como profeta, eu libero esta unção não sobre eles, mas também chama estende sobre a minha vida a restauração do valor espiritual da fidelidade. Cobre com teu sangue cada um, Pai. Dá uma noite de descanso, repouso, um renovo nas forças. Manifesta o teu poder na vida dos teus filhos e das tuas filhas, cada um, que o Senhor sabe que está assistindo neste momento, que assistirá depois. Cobre com o teu sangue. Meu Deus e meu Pai, manifesta o teu poder de cura na alma, nos sentimentos. Levanta o que está abatido, dá força ao que não tem nenhum vigor.
e manifesta, Pai, o teu poder, a tua glória na vida de cada um. Eu os abençoo. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Que você se alegre com esses ensinamentos na madrugada. Bispo, todos agora serão gravados? Nem todos. Mas nós, muitas vezes, precisamos nos adaptar até a nossa agenda, que graças a Deus é corrida. Deus te dê um final de semana abençoado. Este domingo agora, domingo, dia 30, nós vamos falar sobre o Val de Jaboque, lugar de bênçãos, e eu espero você na nossa amada e querida igreja Renascer Vila Industrial. Deus abençoe tua noite, um bom descanso, receba esta palavra e não se esqueça, tenha como uma marca na tua vida o valor espiritual da fidelidade. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus e um ótimo final de semana em nome de Jesus. Tchau, tchau.